Ezequiel capítulo 37. Vamos ler juntos somente o versículo 4. Vamos ler juntos? Vamos lá, versículo 4. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Bem, a Bíblia é um livro maravilhoso, fala conosco em todos os tempos. E eu quero começar porque eu lembrei dessa ilustração quando cantamos, vamos cantar um pedacinho. Maravilhosa graça, seu amor que não faz... É diferente a letra. A letra que a gente canta lá na igreja é diferente. Mas o maravilhosa graça é igual, tudo bem? Então, o autor desse louvor não era um cara crente todo o tempo. Bem, apesar de ter nascido em lar cristão, ele se desvia. Mas ele ficava na cabeça dele palavras que a mãe dizia, a Bíblia que a mãe dele lia. Ele se tornou um traficante de escravos. Então ele trabalhava nos mares e pegando escravos. Era uma pessoa rude, era uma pessoa... participou de vários assassinatos, muitas coisas. E esse homem um dia estava no navio, na embarcação dele, melhor assim dizendo, na embarcação em que ele coordenava tudo. Estava ele lá e o mar muito agitado. E o que ele lembrou? Textos da Bíblia. E ele começou então a lembrar de textos. E naquela hora, porque a mente da gente, ela guarda, tem arquivos. E tem arquivos que você não consegue pegar em algumas situações, mas em outras esses arquivos aparecem. Às vezes alguns arquivos aparecem em sonho, a gente sonha coisas que alguém falou durante o tempo. Como é que eu fui lembrar disso? Mas você lembra. Você às vezes está olhando para uma coisa, mas teu ouvido está captando outra, e você às vezes não via aquilo, mas você sentiu. E aquela hora do sufoco, no sufoco, o mar batendo, agitado, ele então começa a lembrar dos versículos. A música Amazing Grace, que é Maravilhosa Graça, é uma das canções mais conhecidas do mundo. Mas essa história de Newton é complicada e forte. E ali naquele momento em que ele está falando, ele começa a lembrar dele, ele fala assim, eu sou me livrar, eu vou servir esse Deus. Eu vou lembrar não só do que minha mãe leu para mim, mas viver o que ela falou. E aí, ele se torna um servo de Deus e mais tarde se torna um pastor. E ele diz como pastor já, eu era um homem tão endurecido que as pessoas pensavam que não havia mais esperança. Só que aconteceu tudo aquilo comigo. Os versículos que eu lembrei, as palavras da infância. No meio daquela tempestade, eu clamei a Deus. A palavra penetrou no meu coração. E eu, de morto, revivi. Esse pastor Newton foi completamente mudado, transformado. E ele continua dizendo em uma das suas pregações, foi um homem perdido, mas agora fui achado. Estava morto, mas agora vivo. Pela graça e pela palavra de Deus. Assim como John Newton, o povo de Israel, no texto em que lemos, estava perdido. O vale simboliza ali a morte espiritual. Mas Deus, assim pensando, lembrando do povo, mandou o profeta e diz, profetiza a palavra. E os ossos começaram a se unir, carne crescer. Recebeu o sopro do Espírito. Aquela mesma palavra que fez com que Ezequiel visse tudo isso. Essa palavra que Newton viveu. Essa palavra que ainda temos hoje, que pode mudar as vidas hoje. Famílias, ministérios, igrejas. Ezequiel estava no exílio. Não havia mais esperança. Agora você imagina, o camarada é preparado durante vários anos. O nosso seminário, que era 5 anos, agora é 4, né? Mas está melhorou um pouco, né? Mas 5 anos era barra, né? 5 anos agora é 4. O camarada preparado para ser sacerdote. Você imagina.
cara vem com uma idade, não se sabe, bom, se é de sacerdote, veio de família sacerdotal. E ele está esperando o seu tempo. Chega a idade dele assumir, ele está no exílio. E o pior, a esposa dele morre e Deus diz para ele, você não vai chorar. E o cara vivendo essa situação toda. E Deus dá a ele algumas palavras. Se você ler o livro todo, você vai se emocionar, você já deve ter lido, mas lê novamente. Ezequiel é um homem que vive essa palavra na vida, porque o profeta vivia isso. Aquilo que ele pregava, ele tinha que viver. E Deus fazia ele passar por algumas coisas para que ele pudesse entender o que Deus estava passando, vendo o povo naquela situação se distanciando dele. Mas ele não só olha para os ossos na sua visão, mas Deus fala, profetiza, fala da palavra. Tudo isso representava a vida de Israel com Deus. O povo estava destruído. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos. Não apenas mortos, mas ressequidos. O tempo tinha passado. Sem qualquer sinal de vida. Era um retrato espiritual de Israel. Um povo morto, distante da aliança, sem esperança de restauração. Mas Deus fez algo surpreendente. E aquilo que acontece na sua profecia vai acontecer na realidade. Deus realmente vai fazer com que esse povo volte à terra, vai fazer com que esse povo reviva. E desse povo vai nascer Jesus. Ele não usou Ezequiel para dizer assim, olha, eu vou mandar estratégias políticas. Eu vou mandar armas. Eu vou mandar novos líderes carismáticos. Não! Ele dá uma palavra. Profetiza. Diz a palavra. Todas as coisas vão acontecer. Ele diz, profetiza esses ossos e diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Assim é a reforma espiritual da nossa vida. Não é por força humana, mas com a pregação fiel da palavra de Deus. O mesmo Deus que criou o mundo pela palavra é o Deus que recria aquilo que é necessário. Ele vivifica a nossa vida. Ele vivifica o seu povo. Então, uma igreja que já tem 67 anos, já passou por uma geração. A igreja de Tingui, 55, também já passou por uma geração. Nós já tivemos, pessoas que passaram, outros passaram. E a igreja precisa, então, estar sempre retornando a essa palavra. Voltando, porque a igreja reformada... Sempre reformando, porque está voltando a palavra reforma em nós. Então, quando diz a palavra, pegar na palavra, cair na palavra, falar da palavra. Deixa a palavra, então, aberta lá em Ezequiel 37. Eu quero destacar do texto algumas partes importantes. Eu não li todo o texto, mas a gente lê agora um pouquinho. Primeiro, eu quero ver aqui o cenário da visão de Ezequiel. É um cenário de morte. Versículos 1 e 2, Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu não sei se você já teve oportunidade de trabalhar em lugares, por exemplo, uma pessoa que trabalha e tem que prestar serviço num carnaval, numa situação bem quente e complicada. Ele tem que andar naquele meio ali. É como se as pessoas estão vivas materialmente, mas muitos estão buscando essa perdição espiritual. E a pessoa, as pessoas acham que aquilo é viver, aquilo é estar. Então, em outras situações parecidas, às vezes, uma situação também parecida, em outro lugar, onde ele começa a se sentir tão... Meu Deus, eu estou num lugar onde... Então, esse é o cenário. Cenário espiritual de morte. E o Espírito Santo levou ele àquele lugar. Esse vale representa o estado espiritual de Israel. E a gente pensa, não tem mais esperança. Eu sei que você pensa também comigo, por que Deus deu tanta chance para Israel? Tanta chance. Os irmãos da igreja sabem, nós temos um irmão nosso que está passando por uma situação difícil agora, já passou em outras vezes. E ele falou, olha, se Deus me livrar agora dessa situação, eu vou estar firme, eu vou fazer isso.
Israel foi assim. Deus deu oportunidade. Por quê? Israel tinha um plano. Jesus viria daquele povo. Quando Deus tem um plano, Ele não deixa o negócio acabar. Amém? Quando Deus tem um plano. Deus tinha um plano com aquele povo. E a gente pensa, não, como é que pode? Ressurgiram das cinzas. Não precisa ir muito longe. Pelo menos, eu estou falando longe, tratando-se da história. Na Segunda Guerra Mundial, falou, acabou. 6 milhões de judeus foram mortos, acabou esse povo. Mas, não. Ainda após a guerra, o povo volta para sua terra e ali continua, se junta, se ergue de novo. Que coisa! E olha, eu vou dizer a verdade para você, Israel já errou muito. Continua errando. Israel tem os suas próprias dificuldades. A gente não está aqui para exaltar Israel, mas para exaltar a Deus que deu vida a Israel várias vezes na história da humanidade. E aqui já era exílio. Os principais homens, pessoas foram levados para Suzã ou para Babilônia. Depois Suzã vai ser a capital. Aí já é outra história. O Império Persa vai dominar, e aí o Império Persa que vai liberar para voltar. Mas ali eles estavam, acabou o nosso povo. Como é que está lá? Quando Neemias recebe a palavra do seu irmão Anani, fala assim, como é que está lá? Tudo destruído, quebrado. O rei permitiu que voltasse para construir, mas está tudo, o povo passando necessidade. Um povo feminino dos olhos de Deus destruído. E às vezes a gente olha assim, pessoas desviadas do caminho do Senhor, distante, a gente fica assim, será que tem jeito? Às vezes tem alguma mãe aqui pensando sobre um filho, sobre uma filha, ou alguém que já foi muito atuante na igreja, uma igreja de 67 anos, já passou por isso, porque todas passam por isso, muitas vezes assim, essa pessoa estava aqui, agora está lá, está ali, está lá, está fazendo outras coisas. Eu quero dizer que a esperança nunca pode acabar, porque os ossos estavam secos, sequíssimos, muito secos. Tinha passado muito tempo e pensou assim, não tem mais jeito. O pecado, a apostasia separou essas pessoas. Efésios capítulo 2 diz, o homem separado de Deus está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Está morto. Tem uma música, acho que é da Fernanda Brum, eu não sei cantar ela, senão cantaria. Eu gosto de cantar em pregação às vezes, mas essa, eu lembrei agora da música. Ela diz assim, que eu estava morto, foi Ele que me resgatou. Eu não tinha condição, se alguém souber cantar, pode cantar. Eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo, vou deixar. Ela diz que só Ele, não foi ela que tomou a decisão, mas foi Ele. Porque ossos secos e mortos não têm como tomar a decisão. Essa visão dele revela o diagnóstico. Olhando para aquilo, Deus falou, só eu mesmo. Só que você percebe pelo texto, antes de Deus restaurar, ele revela a realidade. Tá certo? Tá entendendo? Então ali, o povo não estava morto ali, não eram ossos secos, mas espiritualmente eram. E às vezes a pessoa é osso seco assim, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou alguém, às vezes está dentro das 4 paredes da igreja, mas não quebra, não se quebra. Quebra minha vida e faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Às vezes a gente canta, mas a gente não quebra de verdade. Tem que quebrar. Então Deus fala, Deus vai fazer, só que primeiro tem que reconhecer. Ele revelou a realidade, Ezequiel, o povo está seco. A palavra de Deus primeiro ela desmascara o estado do coração, porque o coração só Deus conhece. Às vezes a pele está esticadinha, o cabelo está bonito, mas por dentro o coração está quebrado. Essa mudança apresentada no texto começa quando reconhecemos a nossa sequidão. Pastor, hoje é dia de aniversário, falar de festa e tal. Mas até para falar de festa, a gente tem que começar falando da sequidão.
Se nós não avaliarmos a nossa sequidão, a gente não consegue ter vida, buscar vida, transformar a nossa história. Às vezes um filho nasce em um lar rico, muita condição, não são todos assim, alguns. Eu sempre tive tudo e nunca passa por situação difícil, nunca é forçado a fazer algo que tem que fazer, e aí passa o tempo. E quando precisa, não consegue fazer. Às vezes nós reclamamos das nossas dificuldades, das dores que passamos. Irmão, mas é ali que a gente sabe da nossa fé. É na hora do sufoco que estamos passando é que a gente começa a se conhecer de verdade. Ezequiel conheceu o que o povo realmente era, o que aquelas pessoas eram, estavam fazendo. Na verdade, o povo estava seco. Segundo, mas olhando para o texto, eu vejo também um mandado divino. Deus, um mandato de Deus, profetiza esses ossos. Então Deus fala hoje para a igreja de Centenário, profetiza esses ossos. Amém? O Brasil é cheio de ossos secos e às vezes também estão entre nós. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, ela não pode faltar em nenhum momento. A palavra de Deus tem que ser falada, explicada, explanada. Então, primeiro começa com um mandato. Ele diz, profetiza esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra, o meio da restauração é a palavra. Deus poderia já falar assim, ou soprar a vida direto. Tem gente que gosta de soprar, né? Mas não é soprar. Primeiro, Deus escolhe o ministério da palavra. O poder não está no profeta, o poder não está em quem fala, o poder não está na instituição, porque eu sou presbiteriano. O poder está na palavra. É quando a palavra é aberta, é lida e é pregada, é ela que é o poder. O poder é da palavra de Deus. Então proclame a palavra, diz para Ezequiel, fala esses ossos. Deus podia falar assim, não, fica quieto que eu vou fazer tudo, você vê. Você vê? Deus manda ele falar na palavra, profetizar. Ezequiel fala e Deus age por meio daquilo que é dito. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra, a fé pelo ouvir e ouvir a palavra. O alvo da palavra são os ossos. O alvo da palavra são os mortos. São os mortos que têm que ouvir. Nós não fomos chamados para entreter ossos, para ficar só fazendo brinca osso para cá, osso para lá, dança osso. Nós estamos chamados para falar da palavra. A palavra falada. Pastor, mas ela não vai encontrar ouvido em todos. Não, não vai encontrar ouvido. Não vai encontrar ouvido em todos, não. Mas alguns ouvirão. E virão. Porque a palavra pregada, ela tem autoridade dada por Deus. A palavra de Deus não fala apenas a quem já vive. Ela chama a vida quem está morto. Onde não há esperança, a palavra cria esperança. Onde há silêncio, ela faz ecoar a voz do Criador. O mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. É aquele que brilha em nossos corações, 2 Coríntios 4, 6. Por isso, fale da palavra. Também é necessário ver nessa questão da palavra a obediência do profeta, porque às vezes o profeta faz outra coisa. Ezequiel prega o impossível. Como é que você vai pregar ossos? Teve um pastor da nossa denominação, né, eu sei que está sendo gravado, não vou expor aqui, mas todo mundo sabe, que ele teve uma ideia interessante com o grupo, parte do seu conselho, de ir para o carnaval de uma grande cidade. E uma igreja grande, e ele levou esse pessoal e fazia um culto. Tem uma parte, a prefeitura cedeu uma parte da rua, falou assim, aqui vai ficar a igreja, não é todo dia, mas vai, o prefeito deu parte para ele. Como dá para os blocos, deu. Ele foi lá. 99 não é 100. Meu irmão, centenas e centenas de pessoas voltaram para Jesus. O povo vindo ali, dava de cara com aquele trio elétrico todo enfeitado e um cara de boné, um coroa de 70 anos, pregando, falando com outras pessoas.
cantando louvores, as pessoas param, aí daqui a pouco a pessoa fantasiada lá não sei de quê, chorando, ouvindo a palavra, sendo abraçado, recebendo oração, e ele está preparando essas pessoas para um batismo, profissão de fé, e aí você vai ver na internet, muitas pessoas são frutos desse trabalho. Fale aos ossos. Aí um montão de gente está criticando, para criticar tem um montão. Mas a palavra tem que ser falada para os ossos. Que coisa! Igreja, continue falando aos ossos. É o poder de Deus que transforma, é a palavra de Deus, não é na força, mas a palavra tem que ser pregada. O pregador foi obediente, e às vezes o pregador não é obediente. O pregador que conhece a reforma, a doutrina reformada, ele proclama a palavra com fidelidade. Ele diz, o Espírito vai dar vida onde essa voz chegar e for acolhida. Você não sabe o osso que vai virar corpo, mas você tem que falar para todos os ossos. É necessário que essa palavra seja proclamada. Mas eu olho para esse texto e eu vejo também o poder da palavra em ação. Que coisa bonita. Começa. Você já pensou quando você ouviu a palavra e aconteceu? Hoje eu estava com as crianças da igreja, tem um evento sinodal lá das crianças. Eu sentei numa mesa com as crianças da minha igreja mesmo. Dentre elas o meu filho. O pessoal pensa que ele é meu neto, mas é meu filho, entendeu? Tem 9 anos, mas o pessoal fala, tem um netinho tão legal. Eu falo, é meu filho mesmo. E aí, é meu filho, mais 2 crianças da idade dele, mais ou menos. E um puxou o assunto e falou assim, vamos conversar sobre milagres na nossa vida? E aí começou um falando, quando ele estava internado, que é o Filipinho, né? Que da nossa igreja sabe, ele ficou internado dias, meses, né? Nasceu com um problema renal e todo mundo achou, já vai, mas ele realmente veio. Aí ele contou as experiências que o pai dele conta, que a mãe dele conta. Aí o outro contou uma história lá que ele subiu na escada, caiu, mas não se machucou e tal. E o meu filho contou a história assim, eu não ia nascer. Eu não ia nascer. Mas eu não ia nascer. Porque quando eu e minha esposa fomos à médica, minha esposa estava sentindo algumas coisas estranhas, mas já tinha acontecido outras vezes, e foi uma gravidez psicológica. Nós já tínhamos a Carol, mas não tínhamos o neném. Ela falou, olha, você está entrando na menopausa, falou para ela. E o senhor está entrando na antropausa. Mas, por via de dúvida, pelas dúvidas, vai lá e faz um beta. Aí eu nem esperei. Saí do consultório lá em Nova Iguaçu, parei numa farmácia, falei, fazer aqui, não, comprei o teste. Já tínhamos feito tantas outras vezes, naquele dia, deu a 2 listrinhas. Ela falei, olha, deu. Ela, mas não quero ficar. Realmente, ela não queria ficar pensando, porque isso fazia muito mal a ela, pensar que estava e não estava. Aí no outro dia fez o beta. Aí depois pegou o exame. E era. Aí a médica falou, vai no tal lugar, e fomos, marcamos outro médico. Chegamos lá, ouvimos o coração. Eu sei que você nunca para pensar no que Deus fez na tua vida. Mas vamos lá. Né? Eu estava com um colega sentado na beira da calçada, e uma senhora já, bem idosa, era senhoria. Geralmente, eu morei sempre muito em vila, quando era criança, morava em vilas, em alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro. E aí, essa senhora era a senhoria da vila que eu morava. Geralmente a gente não gosta de senhorio, né? O pai da gente e a mãe ensina a gente não gostar, porque... Aí ela me chamou, falei, vem bronca. Eu peguei a goiaba, porque eu mexi em alguma coisa, eu já era um rapaz, tinha 17 anos. Olha, eu quero convidar vocês dois, eu e meu amigo, vocês dois, para ir num culto da minha igreja. Aí o cara já olhou para mim, fez assim, eu falei, mas onde é ela? Na escola. Na escola eu vou. Ela nem foi, cheguei lá, ela nem estava. Mas estava lá a terceira igreja presbiteriana de Nilópolis. E o seminarista trouxe uma palavra. E eu olhei um montão de jovens. Caramba, que lugar legal. Como todo mundo conta, eu conto. Quando ele falou assim, vem aqui na frente para oração, se você tem alguma coisa no coração que chamou tua atenção aqui e tal, não sei como eu estava lá na frente. Daqui a pouco um montão de jovens me abraçando. Coisa que a gente já não faz mais hoje. O pastor fica aqui, vem uma pessoa, a gente fica, por favor, vem aqui, ninguém vem. E aí, já era, me pegaram, não consegui mais.
Eu gosto de lembrar disso. Você não gosta de lembrar? Lembre. Pastor, eu nasci na igreja, mas teve um dia que você teve uma experiência com Deus. Começa a lembrar das suas experiências com Deus. O poder da palavra em ação. Quando a Bíblia é aberta, pregada, você já teve experiência, sem dúvida. Um dia desse, conversando com um diácono da minha igreja, ele falou, pastor, lembra o dia que eu fui falar e a gente começou a conversar, a gente abriu a Bíblia, começamos, eu falei, uma experiência com a Bíblia, a gente começou a ver a história bíblica no livro de Atos e começou, eu falei assim, cara, vou pregar nesse texto, eu falei para ele, eu vou pregar, nós ficamos, depois eu preguei, mas uma experiência com a palavra você não teve, busca isso, e do versículo 7 ao versículo 10, abra aí, continua com a Bíblia aberta, do 7 ao 10 diz assim, vamos ler juntos? Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Peraí, se nós tivéssemos sonoplastia aqui, não bota não, estou falando. Aí, os ossos batendo. Vamos continuar, o 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Leia comigo. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. O poder da palavra em ação. A palavra gera movimento. Quando a gente vive a palavra, a gente não fica parado. Gera movimento, atitude. E as pessoas que mudam a vida deles e da própria família são pessoas que têm atitude para se movimentar, porque a palavra não deixa a gente. Agora, quando você está agitado demais, você ouve a palavra para te acalmar. Quando você está parado demais, você ouve a palavra para se agitar. A igreja não para, porque ela ouve a palavra, ela tem sempre um movimento. Pode ser mais devagar, pode ser muito rápido, mas ela não fica parada. Ela pode descer um degrau, mas depois ela sobe 2. Ela pode descer 4, mas depois ela sobe 5, 6 e assim vai. Os ossos começaram a se mover. Primeiro vem a forma, depois a vida. A reforma espiritual também é assim. Deus reorganiza antes de vivificar. E às vezes você sofre. E eu ficava perguntando aos colegas, por que eu fico chorando? Eu cheguei... Aí só era eu no início lá, que aquele meu colega acabou não aceitando Jesus. Infelizmente ele foi assassinado tempos depois, né? Ele se envolveu com a criminalidade. E o Paulinho não conseguiu levar para Jesus. Mas outros 5 colegas passaram aí comigo para a igreja. Foram comigo. Mas a gente precisa entender que a palavra e o Espírito caminham juntos. Não tem por que separar um do outro. Você fala o Espírito, mas a palavra, você viu o texto que começou pela palavra, ele falou, mas depois o Espírito, profetiza o Espírito. O Espírito Santo usa a palavra como instrumento para produzir vida espiritual. Não há palavra viva sem o Espírito. E nem o Espírito verdadeiro sem a palavra. Por isso, uma pregação longa ou curta, mas que fale um montão de coisas, que as pessoas se emocionam. Pode ser uma reunião de coach, pode ser um psicólogo ou alguém envolvido que fala muito bem e traz às pessoas aquilo, mas não é espiritual, porque não tem a palavra. Ao mesmo tempo, uma palavra lida de forma seca, de forma e que as pessoas não praticam aquilo na sua vida, ela não vai surtir o mesmo efeito, porque é preciso viver aquilo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Certo? Mas a letra que mata não é a palavra. Mas é necessário que a palavra esteja acompanhada do Espírito. E o resultado qual foi? Um exército restaurado. Aqueles ossos secos se tornaram um exército numeroso e vivo. Eu vou dizer de novo, vivo. Eu vou dizer mais uma vez, vivo. Eu vou dizer outra vez, vivo. Nós somos vivos em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, nos trouxe a vida, a vitalidade no reino de Deus, a alegria, a vida, a paz, independente do deserto que possamos estar passando agora. Você tem vida e tem esperança, porque a palavra de Deus te dá vida e esperança. A palavra reformadora transforma ruínas em soldados.
Desespero em missão. Eu fico triste ver isso, mas não tem como cessar isso. O quê? O que, pastor, que o senhor quer falar? As igrejas da Europa. E já está acontecendo no Brasil há muito tempo. Igrejas que hoje são bibliotecas, museus e bares. Se você entrar, eu nunca viajei à Europa. Minha esposa é doida, mas eu não gostaria muito não, mas se eu fosse tudo bem, mas ela é doida. E aí, igrejas lindas, você entra e fala, meu Deus, que coisa linda. Eu acho que quem entra lá, que for crente, fica imaginando assim, já pensou quando o povo de Deus aqui reunido cantando? Um período pós, né, a reunião de Westminster, já pensou? A abadia ainda é usada, de alguma forma, não de uma forma que está usando, mas ainda é usada. Mas algumas outras igrejas lá que viraram museus. A pessoa deve imaginar as pessoas ali cantando, Castelo forte é nosso. Tudo vazio. Agora, me dá uma cerveja aí. Agora é um bar. Ou uma biblioteca. Ou um museu. Porque o espírito foi perdendo. As pessoas começaram a deixar o espírito de lado. Começaram a voltar à letra como a igreja da Idade Média ainda, que pior ainda. Pior porque nós conhecemos a verdade. O servo de Deus, a serva de Deus, a pessoa que vive da palavra não pode abandonar o espírito. E o texto diz que eles viveram, se puseram de pé. Mas esse texto também fala de alguma coisa que serve muito para os nossos dias hoje. Eu não sei se eu estou exagerando no tempo, só mais 10 minutinhos. A palavra restaura a esperança. Você pode falar comigo, a palavra restaura a esperança? Vamos lá. A palavra restaura a esperança. Olha só, do versículo 11 ao 14. Leia comigo, do 11 ao 14. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel não viu, mas aconteceu. O povo vai sair do exílio. Deus vai usar Ciro, um homem que não conhecia Deus. Vai usar Ciro, e aí vai acontecer. Mas antes dele, Deus já tinha usado Esther, já tinha usado outras pessoas, até mesmo que não eram conhecedores do povo judeu, que não estavam ali, mas Deus usou pessoas e para cumprir aquilo que ele tinha determinado. Então, quero dizer para você, irmão, não perca a esperança, não. Perca a esperança, não. O pior de tudo é quando um servo de Deus perde a esperança. Mas o pior ainda é quando uma igreja perde a esperança. Esse é aniversário da esperança. Amém? E Tingui vai fazer em 1º de maio, a gente vai comemorar em 1º de maio. Nosso dia é 21 de abril. 21 de abril, mas vai ser 1º de maio que a gente vai fazer a festa. 1, 2 e 3 de maio. É a mesma coisa que eu quero falar. Não pode perder a esperança. Quem crê na palavra não pode perder a esperança. Ah, mas o mundo está tão difícil, o lugar está tão difícil, as coisas estão tão difíceis, mas não perca a esperança. Triste é ver ainda, falando da Europa, o pastor é um funcionário em algumas instituições governamental, ele está ali para ir visitar aquelas igrejas que ainda tem alguns membros, e aí às vezes ele vai fazer o culto para uma pessoa. Faz o culto para aquela pessoa, depois ele vai para outra cidade fazer para outra, aí depois ele recebe uma ligação, não precisa mais voltar lá, porque aquela pessoa que fazia o culto morreu. A igreja, o governo toma a igreja e vende. Não renovou. Mas como é que se renova isso? Dando esperança a quem está. Tem menos de 10 anos? É você mesmo. Tem mais de 10? Não, tem menos de 10. Tem 10?
Ih, certinho, 10, né? Ela falou, tem menos de 10? Não, tem mais de 10. Eu falei, olha, como é que pode? Tem 10. Tem 7, tem... Pode voltar a dormir, pode voltar a dormir. Então. Renova a esperança dessa gente. Tem menos de um ali. Renova a esperança destes. Mas a Bíblia fala também que nós, que temos mais de 50, também somos plantados na presença de Deus. Na velhice ainda daremos frutos e seremos cheios de seiva e vigor para proclamar essa palavra. Por isso, igreja, deveria estar escrito ali, Porta da Esperança. Quem tem mais de 40 lembra aí do programa, né? Porta da Esperança. A igreja é o lugar da esperança. Nossos ossos estão secos, estamos perdidos, mas Deus vai restaurar. Hoje é o dia de aniversário, é o dia para falar disso. Eu sei que já aconteceu muita coisa boa aqui, está acontecendo muita coisa boa, mas infelizmente entre nós ainda tem pessoas que só pensam em coisas ruins, só falam de coisas ruins, só esperam coisas ruins. Nossos ossos se secaram, mas Deus responde, porém em vós o meu espírito e vivereis. O poder renovador da palavra transforma a nossa fé. Ou melhor, renova a nossa fé. Por isso que é bom lembrar de algumas histórias. A gente não vive do passado, a gente tem experiências novas. Mas é necessário renovar. O desespero é substituído pela esperança. O Espírito Santo faz o povo voltar a crer nas promessas. Igrejas, famílias restauradas na presença de Deus voltam a ouvir e obedecer a palavra. Hoje no Instagram eu vi um jovem que ele prega nas universidades, ele é de Minas Gerais. Em Minas Gerais já aconteceram vários avivamentos, né? A gente tem visto isso. E ele a universidade não permitiu que usasse instrumentos. Então ia com violão, sem nada ligado, sem fio, começou a cantar. Juntou um, juntou dois, na segunda reunião, milhares. Pelo menos o que aparece no vídeo é muita gente, muito jovem, cantando, outro chorando, vendo a palavra. Ele está em casa, recebeu uma intimação. O Ministério Público aceitou um processo contra ele, porque ele fez baderna na universidade. A baderna não é mais pichar a parede, pingar palavrão, fazer festa e usar droga até cair no chão, porque é isso que acontece com algumas universidades públicas. Me perdoem os irmãos. Não estou falando nenhuma mentira. E perto da gente lá também tem. E a gente sabe, quando nossos filhos passam para aquela universidade pública, o pessoal já fica, meu Deus, cuidado, porque é um problema sério. Aí quando a pessoa faz uma coisa boa, as pessoas... E alguém deve ter imaginado, não prega lá não tem jeito não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vivemos no Rio de Janeiro, a gente tem que ter esperança. Esperança, continuar pregando a verdadeira palavra. Ó, Vale dos Ossos Secos, essa humanidade do Rio de Janeiro, esse povo do Brasil, do mundo, olha, mortos em seus delitos e pecados, há esperança. E você, pregador, não fique sem esperança. Você, pregadora, não fique sem esperança. Você, servo de Deus, não fica sem esperança. Aquele vizinho complicado que cria problema, quem sabe ele vai ser tragado, chamado pela palavra e transformado. Não fique com raiva depois, não. Se ele virar crente, fique feliz com isso. Faz igual o Jonas, não, que não quer que as pessoas se convertam. Mas quando a palavra do Senhor é proclamada, com poder e fé, a vida brota. Onde havia morte, a esperança renasce. Onde havia desespero, por isso, profetiza, filho do homem. Essa é ainda a ordem de Deus à igreja. Então, só para relembrar você, eu falei sobre o cenário da morte espiritual, que pode ser o cenário de Israel, pode ser o nosso. Eu falei sobre o mandato divino, profetiza esses ossos. Deus dá ordem para falar. Aproveita. Você foi chamado numa festa lá da tua família, num velório, joga um negocinho da palavra, joga um comprimidinho da palavra, pouquinho, mas joga ali, porque vai alcançar um coração. Terceiro, o poder da palavra em ação, transformador. Quarto, a palavra restaura
a esperança. Que Deus transforme as nossas vidas, continue abençoando essa igreja. Essa igreja é uma igreja proclamadora da palavra. Muito obrigado pelo convite. Leve essa palavra, releia esse texto, trabalhe isso no seu coração, porque antes da gente falar para os outros, essa palavra transforma a nossa vida. Ezequiel foi transformado no sofrimento. O cara não pôde chorar a morte da mulher, não pôde ser sacerdote, estava numa terra distante, e ainda assim Deus o usou.